Olá, seja mais do que bem-vindos, agradeço você pela inscrição e lembrando que aqui você não é apenas um inscrito, você acaba se tornando grande amigo meu, então seja mais do que bem-vindos. Já vem já fazer parte da nossa comunidade, se inscrevendo e já curtindo esse vídeo e assim a gente sempre vai estar junto, tá bom? Hoje eu tô trazendo a ASRock B75 Pro 3, lembrando que a gente tem uma vasta lista já relacionada aos melhores relatórios de processadores Xeon, Celeron, Ryzen, i3, i5, i7, então tem muita coisa para você aqui nesse canal, tá? E a gente está trazendo diversos chipsets da ASRock aqui para você escolher certinho a sua placa-mãe, o que você precisa aí para poder controlar essa máquina que você tem aí. Em CPU geração, a gente tem o i3, i5 e i7 da segunda e terceira geração são aceitas nessa placa-mãe, tá? A gente também tem aqui suporte ao Xeon, Celeron e Pentium. Então, esses processadores são aceitos nessa placa-mãe, ok? Tipos de memória para essa placa-mãe é o DDR3 com as frequências de 1600 a 1066. Limite máximo que a placa-mãe suporta são 32 GB, mediante ao sistema operacional que você for utilizar. De preferência, utilize sistemas operacionais de 64 bits, nada de utilizar 32 GB, porque realmente ele não vai utilizar essa porcentagem toda de memória. A gente aqui também tem um suporte ao XMP, que seria aí para você fazer um leve overclock na sua memória. Verifica também a compatibilidade aí se tem a nomenclatura K ou não do seu processador para ver se você pode fazer isso daí. Dependendo do chipset, logicamente você também não vai conseguir fazer overclock da memória. Dessa placa-mãe você também encontra o suporte ao PCI Express 3.0. Dá para fazer grandes investimentos com relação a processador, porque tem processadores que só tem versões de 2.0 e também dá para fazer investimento com placas de vídeo 3.0, porque tem placas de vídeo que tem versões 2.0. Para poder ficar mais ciadinho com relação a isso, é só se inscrever. Aqui você vai aprender naturalmente, bem tranquilamente, sem nenhum tipo de problema, tá? Você vai aprender naturalmente, então tudo que eu tô falando aqui não vai ser mais em inglês, vai ser meio que em português mesmo. Nessa placa-mãe a gente tem um suporte ao Dual Channel, então são dois canais que ela vai suportar. Logicamente que você também tem que ter essa tecnologia no seu processador. Hoje em dia, nos dias atuais, é quase impossível não vir um processador que tenha dois canais, 3, 4 e assim sucessivamente. Logicamente, utilize sempre Dual Channel, tanto aí na questão quando você colocar as memórias do que qualquer outro tipo de coisa, tá? Sempre utilize Dual Channel. O chipset dessa placa-mãe que a gente estamos falando aqui é o B75. Esse é o tipo de chipset. Não é nem ruim, não é também nem tão boa assim. É um chipset barato que você encontra aí. Falando sobre questões de barato, sim, é caro, aquela coisa toda. A gente sabe que hoje em dia não tem como mais, não existe mais nada barato. Então você pega chipset aqui, como por exemplo H61, com placas aí de R$800, R$900. Escolha sempre o melhor, sem ter que pagar tão caro por isso. Tecnologias incrementais nessa placa-mãe, a gente tem aqui o suporte ao Turbo Boost e também nós temos suporte ao Hyperthread. Lembrando que o Turbo Boost que nós temos aqui, a versão dele é o 2.0. Então a gente não tem o suporte ao Turbo Boost 3.0, que seria o Max aí, tá? Lembrando que essa tecnologia ela tem que ter no processador também. A tecnologia ao Hyperthread é a mesma coisa, ela tem que ter o suporte no processador. Bom saber que pelo menos na placa-mãe você já conta com essa tecnologia. Então você tem que ter. A maioria dos processadores i5 e i3, a maioria deles não tem a tecnologia Hyperthread. E infelizmente, tecnologia Hyperthread hoje em dia é essencial tanto para usuários multitarefas quanto usuários games. Os gráficos que nós temos aqui na placa-mãe, na verdade ela não tem. Aqui a gente vai precisar dos gráficos que são integrados ali nos processadores. Eu vou deixar uma tabelinha aqui para você vai acessar o CPU suporte e vai ver se o seu processador está listado. Alguns processadores da Xeon tem uma tajazinha, um símbolozinho vermelho parecendo como se fosse uma engrenagemzinha. Me falha a memória, o que é isso? Eu vou estar apontando com o mouse para você nesse exato momento. Esses não possuem vídeo, tá? Então você vai precisar aí de uma placa de vídeo. A gente tem algumas saídas nessa placa-mãe aqui, mas são apenas saídas, não quer dizer que ela tenha um chip gráfico integrado ali. Esse suporte é para processadores que tem o vídeo integrado acoplado neles aí. Então a gente tem um suporte aqui tanto para o HD Intel 2500, 4000, ela tem total suporte a esses chips gráficos que já vem já ali dentro do processador. Você comprou, o processador colocou aqui, ela vai funcionar perfeitamente. E lembrando que eu vou deixar novamente aqui, eu vou avisar para vocês, eu vou deixar aqui o CPU suporte para você dar uma olhadinha lá, ver
ver quais processadores são compatíveis com a placa-mãe que você está escolhendo. No caso, essa daqui, ver se o processador está listado aqui no CPU suporte. Vou deixar outro link também para você dar uma olhadinha sobre a questão de memória RAM, as memórias padrões que a ASRock coloca aqui para você estar escolhendo, tá? Tem algumas que é da HyperX, tem outras que é da Corsair, outras medianas assim que você pode utilizar aqui tranquilamente. E aí, gostou do vídeo? A gente sempre vai estar junto, não deixa de se inscrever. Todos esses chipsets eu vou sempre estar trazendo aqui para nós, a gente não ficar meio desalinhado assim, para onde que a gente vai correr depois que a gente traz os processadores, né? Então, com uma placa-mãe aqui vai ficar mais fácil para vocês.